Olá, meu irmão e minha irmã da Salvos. Tudo bom com vocês, queridos? Que a doce paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a tua casa, a tua vida e a tua família. Amém? Irmãos, no vídeo de hoje, eu gostaria de trazer a vocês um breve testemunho de fé, obediência e também de persistência quando na caminhada cristã. No vídeo de hoje, eu convidei um ilustre irmão de caminhada chamado Eleonor, conhecido também como Noy Klaus, com o propósito de buscar dele o seu lindo testemunho de vida, perseverança, fé e esperança em Jesus Cristo. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o nosso querido e amado Noy, ele hoje é o líder do nosso ministério Doutores da Graça e também dos Doutores em Rede, além de estar responsável pela nossa Igreja Mover Viamão, uma das filiais da nossa querida Igreja do Mover. O Noy também tem lutado bravamente há quase 5 anos, irmãos, contra um câncer de pâncreas. Este câncer que, inclusive, é chamado por muitos médicos como o general dos cânceres. Tamanha a agressividade que, por vezes, ele acaba se espalhando pelo corpo humano. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, tem sustentado este homem de pé e dado a ele forças sobrenaturais em Cristo para ultrapassar todas essas barreiras e dificuldades em sua vida. Amém? Tudo bom contigo, Noy? Que prazer enorme tê-lo aqui conosco, querido. Sejas muito bem-vindo. Tudo bem, é uma alegria imensa poder compartilhar com os seguidores da página Salvos pela Graça e tantos outros o que Deus tem feito através desta luta que eu tenho passado por anos, né, da sua mão poderosa, poder estar compartilhando um pouco do amor de Deus e do milagre de Deus para os irmãos e para outras pessoas também compreenderem deste amor. Nos conta um pouquinho mais a respeito da tua vida, Noy. Quantos anos você tem de fé, de caminhada com Jesus Cristo? Qual é a tua formação teológica? Enfim, nos traz um rápido feedback do teu encontro com Cristo. E em que momento da tua vida, irmão, você realmente percebeu que Jesus Cristo era o alvo? Eu tenho 48 anos de idade, sou casado com Cibele há 15 anos já, somos convertidos há 15 anos, eu conheci a Jesus há 15 anos atrás, foi um momento especial e único, né? A gente foi tocado pelo Espírito Santo num culto de domingo. Eu lembro bem que naquele culto eu fui até o altar da igreja, como se aquele altar fosse os pés de Jesus, e disse para o Senhor que a minha vida a partir daquele momento seria para servir a Ele, e a minha vida seria para honrar a Ele, e eu queria ser uma nova criatura, e que Ele pudesse transformar a minha história, porque eu venho de uma história muito difícil. E a partir de então eu comecei a ter uma experiência com Jesus. Cada momento que passa, cada momento íntimo que a gente tem com Ele, vai vivendo com Ele, a gente vai experimentando dele e tendo uma nova experiência em Cristo. Já a minha formação teológica, eu me formei na UBRA em 2016, em teologia, né? Tenho essa formação, tenho uma formação artística, da arte do palhaço também, né, para questões humanitárias cristãs e outras formações artísticas. Eu tenho muita convivência no meio da arte cristã, né? Dentro dessa formação artística teológica, este ano eu tive a graça de receber o convite para me tornar colunista do site da Gospel Prime. Então, se você entrar no Gospel Prime, que é o maior site da América Latina hoje cristão, você digitar Noy Klaus, lá você vai encontrar colunas, artigos feitos por mim, posto pela equipe da Gospel Prime, onde a gente está trazendo algumas informações, alguns estudos bíblicos, outras posições teológicas, né, de grande valia e de grande valor. Desde o momento que eu tomei essa decisão de dizer para o mestre que a minha vida era dele, que da minha esposa também, tudo mudou, né?
tudo mudou para melhor, né? O meu casamento mudou para melhor, a minha casa mudou para melhor. Jesus veio fazer morada em mim quando eu compreendi que eu sou morada do Senhor, do Espírito Santo. Eu e minha esposa, nós começamos com os trabalhos nas comunidades, trabalhos bem particulares, assim, bem pequenos entre eu e ela. E começamos a desenvolver esses trabalhos. Logo eu estava organizando uma equipe de teatro cristão. Logo após eu passo a organizar um grupo de palhaços que vão em hospitais fazer visitas a pessoas acamadas que sofrem de enfermidades. E ali nos hospitais da cidade de Canoas, logo depois Deus deu a graça de criarmos os Doutores em Rede, que são palhaços do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Moçambique, Angola. São mais de 1.200 palhaços espalhados pelo mundo que fazem visita em hospitais, treinado pela equipe Doutores em Rede, Doutores da Graça da Igreja do Mover. Nós nos alegramos muito com isso, porque a gente pode ver a semente se multiplicando no coração das pessoas e esse desejo de usar uma coisa tão simples, ou como a palavra diz, as coisas loucas deste mundo, palhaço, para agente de humanização dentro de um hospital, dentro de uma comunidade. E os Doutores da Graça Sul também, você pode entrar lá, você vai ver nossos trabalhos, você vai ver que a gente abençoou já milhares de leitos e milhares de pessoas com visitas e alimentos e campanhas, mesmo diante do Covid, que trouxe um novo desafio, um novo panorama para nós trabalharmos, um novo horizonte para trabalho. Nós conseguimos desenvolver com a telechamada, com atendimento nas comunidades, até podermos retornar aos hospitais. São 1.300 palhaços humanitários cristãos, voluntários a qual eu coordeno, eu direciono e eu ajudo a seguir nessa caminhada para abençoar vidas no Brasil e fora dele também. E sonhamos alto, sonhamos em alcançar mais hospitais para podermos manifestar o amor de Jesus para aquele que está sofrendo. Ser a ponte, pontífice dentro do hospital, onde a gente possa falar de Cristo para as pessoas e do seu amor. Isso é um pouco da minha história com o Evangelho, é um pouco da minha história que eu tenho também com a Igreja do Mover, onde eu sirvo a igreja, cuidando da Igreja do Mover Viamão com muito carinho. Lá também eu cuido desta igreja, né? A gente cuida das pessoas e está com eles há 4 anos já, cuidando desta igreja na cidade de Porto Alegre, região metropolitana, né? Cuidando dessas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo nesse momento tão difícil. Então temos bastante trabalho. Depois que a gente entregou a vida para Jesus, Jesus mudou a nossa vida e nós nos alistamos num precioso exército, que é o exército de Cristo, e em Cristo nós podemos todas as coisas. Essa é um pouco da história que eu tenho com o Evangelho e com as boas notícias. Outra pergunta, irmão. Em que momento da tua vida você descobriu esse câncer? Te pergunto isso, Noé, porque sinceramente eu acredito que não deva ser algo fácil para ninguém, né? De repente você acorda e, humanamente falando, recebe a notícia de que está com câncer. Como tudo isso aconteceu? Qual foi a sua primeira reação? Nos conta um pouquinho mais a respeito do início dessa sua batalha. Foi no melhor momento da minha vida. Esta é a parte interessante, né? Eu estava assumindo a Igreja do Mover Viamão, isso ali, meados de 2017. Estava recém-formado em teologia, né? Onde eu fui muito bem na formatura, nas notas, fui muito bem conceituado. O Ministério Doutores da Graça estava sendo considerado um grande ministério e fazendo a diferença, ganhado até alguns prêmios de reconhecimento da sociedade. Então estava no melhor momento. Eu costumo dizer que eu sentia aquela dor nas costas
E da dor das costas fizeram uma tomografia e de uma tomografia mandaram eu procurar o médico. E o médico que trata de aparelho digestivo. E quando a gente menos espera, a gente entra na sala do doutor, o doutor olha para nós com uma cara desconfiada porque ele não tem nada de concreto ainda em mãos e diz que achava que poderia ser um câncer de pâncreas, né? E aquilo foi impactante para mim, porque eu trabalho nos hospitais auxiliando pessoas com câncer, sei o quanto o câncer de pâncreas é letal, ele é considerado generais dos cânceres, junto com o câncer dos ossos, os mais violentos e que mata mais rápido na Terra. E eu peguei, ele achava, então a gente não tinha convicção, né? Mas eu fiz uma pergunta, nunca vou esquecer desse dia, eu perguntei para ele o que seria de mim. Ele disse que eu já poderia me afastar do trabalho, do que eu faço, me preparar para ficar em casa, porque as coisas seriam bem difíceis. Eu fiz a biópsia, né, endoscópica, já começou o sofrimento ali, aonde tiraram um pedaço, não deu um resultado aparente. Fiz uma biópsia pelas costas, aonde teve um furo nas costas, com você acordado, e este furo é tirado um pedaço do seu pâncreas. Muito doloroso, muito doloroso. Mas nós tínhamos esperança que era pancreatite, inclusive os médicos. Foi marcado de eu ir no instituto chamado Kaplan, para chegar lá para verificar, né, o resultado da biópsia que tinha chegado da Santa Casa e conversar com o primeiro médico. E o médico olhou para mim e disse para mim: você está com câncer de pâncreas, ele está envolto da artéria mesentérica, você tem 3 a 6 meses de vida, isso em 2017, então você vai morrer muito rápido, você precisa pagar as suas contas, deixar tudo acertado, já que está com a esposa aí do seu lado, a questão de testamento, não tinha nada para deixar, fala para os irmãos a verdade, né? Não tinha bens ainda, nem patrimônio, estava recém começando a minha vida. Até que ele disse para ele: não, doutor, mas eu não aceito isso. E ele disse bem assim: engole o sapo, aprenda a comer sapo. E este sapo tem nome, é câncer. Eu e minha esposa nos sentamos no carro, lembro muito bem daquele dia, vindo de Porto Alegre, região metropolitana, moro em Canoas, né, na região metropolitana. E eu vinha chorando muito, e ela, olhei, ela estava de óculos escuros e muitas lágrimas, porque nós tínhamos alguns sonhos, né? Dentre deles era comprar o nosso apartamento, ter um filho. Nós não temos filho ainda. E eu chorava muito, e ela também. E as vozes contrárias, espirituais, perguntavam para mim: aonde está teu Deus? Aonde está o teu Deus, aquele que tu pregou? Aonde está o teu Deus, aquele que tu foi em diversos lugares e comunidades levar o amor dele, dormiu no descampado, fez vigílias? Cadê ele agora? Eu pedi um tempo para Sibéria e disse: Sibéria, eu preciso caminhar. E ela disse: vai caminhar. Eu saí a caminhar, eu moro perto da região metropolitana, e o primeiro sentimento, a primeira coisa que o inimigo da nossa alma é muito espiritual. A palavra fala que nós não lutamos contra carne nem sangue. Então o inimigo lançava sobre a minha vida era que eu devia de cometer o suicídio. Eu não era amado por Deus. Lembra Satanás quando faz a proposta para Jesus das tentações?
Se tu és o Filho de Deus, mesma coisa. Se tu és o Filho de Deus, por que Deus está te deixando você passar por isso? E eu caminhava em direção ao trem da cidade de Canoas, na estação, e ali eu pensava em me atirar na frente do trem. E eu acho que essa história vai ajudar muitas pessoas que estão ouvindo aqui. E caminhando, né, eu cheguei muito perto da estação e ouvi uma voz do céu, uma voz celestial, uma voz no íntimo da minha alma que me trazia paz, que calava a voz da tempestade da minha vida, calava a voz contrária. E aquela voz dizia: eu estou contigo, tu não estás sozinho. Eu lembro bem que nesse dia alguém orou por mim e disse a mesma palavra. Ela parou e disse: Deus manda te dizer que Ele está contigo, tu não estás sozinho. Eu voltei caminhando, chorando, com muitas perguntas, porque teria quimioterapia, teria cirurgia do catéter, teria queda do cabelo, teria o abandono do trabalho, a qual eu amo servir a Jesus. Não sou um militante, muito pelo contrário, eu sou um seguidor de Jesus. Então eu amo poder participar da sua obra por amor, para agradá-lo, porque eu já sou salvo pela graça, eu sei, mas porque eu amo e porque eu quero agradá-lo, e porque Ele me transformou em nova criatura, eu queria poder servir a Ele. E não imaginaria a proporção que tomaria através desta enfermidade, o alcance que teria para alcançar vidas. O impacto na minha família foi forte, na minha mãe, na minha mulher, na minha filha de coração adotiva que eu tenho. Todos ficaram muito tristes. Sabíamos também que teríamos uma batalha. A Igreja do Mover, que sempre me apoia, está comigo, meus irmãos em Cristo, sabemos que teríamos uma luta grande, mas a gente tem um Deus grande também. E o desafio foi lançado em 2017. Era quanto tempo os médicos, o Noi Klaus iria viver. O inimigo sempre tentou trabalhar na mente o espírito da morte. Lembro, você que está vendo esse vídeo, nós somos inimigos da morte, porque nós servimos o Deus da vida. E eu aprendi isso nessa caminhada. Eu sirvo o Deus da vida. Muitas vezes eu tive muito mal, depois eu vou contar para vocês. Mas sempre o Deus da vida trouxe frescor e vida sobre mim. Mas é uma notícia, como você imagina, destruidora para um lar, para uma família. É uma notícia que abala as estruturas. E realmente nós temos que estar firmados em Jesus, porque somente em Jesus, eu quero frisar neste vídeo, somente em Jesus nós passamos por um câncer. Somente em Jesus nós vencemos. Porque mesmo que eu venha a morrer, eu vou viver em Cristo Jesus. Porque eu sou amigo de Deus. Você que antes era inimigo de Deus, agora tem o Cristo, você passa a ser amigo de Deus. Então, minha vida mudou. Daí aquele dia em diante, começou as cirurgias, os processos todos. E desde lá eu trabalho, sirvo a Jesus, não parei o meu trabalho, faço tratamento, tenho paciência dos irmãos, amor e carinho, sabem da minha luta, mas continuo nativa servindo meu Pai, meu Deus Criador, poderoso, tem feito diversos milagres para poder estar aqui falando com vocês. Então a história é muito difícil, mas dura, mas eu creio em nome de Jesus
E a história de Cristo e a história de Deus que tem sido construída é linda e o resultado no final não importa. Sempre Deus vence no final. Irmão, me tira uma dúvida. Quais são as maiores batalhas nessa dura guerra contra o câncer? Suponho eu, claro, irmão, que existe uma grande batalha física em busca da restauração da saúde, uma série de procedimentos a se seguir, quimioterapia, enfim. Mas como fica a batalha mental, a batalha espiritual em meio a tudo isso? Até que ponto uma luta terrível destas, não nos faz fraquejar na fé? Até que ponto uma batalha, uma guerra desse tamanho, não faz com que os nossos inimigos se levantem contra nós e nos acusem de que estamos sozinhos? Eu primeiramente gostaria de falar da batalha física, né? Você olhando eu no vídeo, se você procurar algumas fotos minhas anteriores lá nos Doutores da Graça Sul, você vai ver eu mais cheinho. Eu estava com 100 quilos, hoje tenho 60 quilos. Então a batalha física, ela é grande, ela causa alguns traumas, né? Como a primeira quimioterapia que eu fiz 2 anos, que eu usava uma bolsa de quimioterapia, né? Ela tinha que ficar no corpo, meu suor era suor de quimioterapia, e eu ficava por 3 dias fazendo quimioterapia, até tirar a bolsa e refazer novamente. Eu tive que fazer uma cirurgia do duodeno, onde meu duodeno fechou. O tumor cresceu de tal maneira que fechou o duodeno e eu não tinha mais como passar o alimento. O alimento só vinha até o estômago e do estômago não descia, eu vomitava. E uma cirurgia que levou 26 dias para ser feita. Então foi um quadro bem difícil porque eu não estava me alimentando, a não ser com muito pouco líquido passando, não estava indo aos pés, estava tendo uma dificuldade urinária muito grande. Depois eu fiz algumas cirurgias também da biliar, e a bilis me fiquei totalmente amarelo, eu tive que botar outra prótese chamada prótese biliar. Então eu já estou com 2 próteses, 2 cirurgias, né? Eu tive que botar um catéter central no peito para fazer a quimioterapia. A 3ª cirurgia, teve a 4ª porque deu errado o catéter. Então um procedimento sempre de muita dor. Eu me acostumei com a dor, a sentir a dor diárias. Eu uso selo Estiva, que se chama na pele, hipercutâneo de morfina, para poder suportar um pouco da dor diária, né? Então sempre com muita dificuldade, né? E fiquei com neuropatia grave. E a neuropatia grave? Não sinto mais a ponta das mãos e dos pés, e também dói o maxilar. Isso ficou para o resto da vida. Eu tomo medicação para ter um alívio desta dor. Tem dias que, principalmente de frio, que é insuportável. Eu tenho que estar indo ao médico, eu tenho que estar procurando recursos. E ficar também a questão da alimentação. Eu não posso mais comer nenhum tipo de salada, nenhum tipo de verdura, nenhum tipo de legume e nenhum tipo de fruta, porque todas têm fibra e podem bloquear o estende. Então se torna uma coisa bem complexa a minha alimentação. Eu tenho que usar a alimentação muitas vezes do hospital para suplementar o que eu já tenho em casa comido, que é muito pouco. Para mim poder me alimentar, eu preciso tomar 3 remédios. Eu tomo esses 3 remédios. Depois que eu os tomei, eu espero meia hora, 40 minutos, e eu posso me alimentar. Eles fazem a função do pâncreas, e não existe mais. O pâncreas meu hoje não tem função nenhuma devido ao câncer. Eles fazem a função do pâncreas para que o pâncreas possa reagir e também manufaturar comida e eu poder
e aos pés, assim por diante, tomando essa medicação. Manhã, tarde e noite, ou toda vez que eu quiser me alimentar, eu tenho que tomar a medicação, mas ela tem um número X para se tomar. Eu só posso tomar 2 vezes no dia, então eu me alimento 2 vezes no dia e o resto eu compro suplementação do hospital. Então a gente já vai por aí, então a gente sente bastante dor. Eu fiquei 2 anos sem fazer quimioterapia, porque não houve necessidade. Voltei a fazer agora uma quimio paliativa, né? E nesse processo todo eu também tenho sentido muito vômito, mesmo com as medicações que vêm de fora dos Estados Unidos. Eu me alimento e vomito muito fácil por causa da quimioterapia e muita pouca fome. Então é algo bem complexo. Meu corpo sente muita pressão e isso, a gente é composto de corpo, alma e espírito. No ser humano integral, na integralidade do ser, essa trigonometria, quando o corpo se abate e a gente vai deixando o corpo se abater, o espírito vai sentir, o espírito vai enfraquecer. E quando o espírito enfraquece, ele é, como eu já falei aqui, está na palavra de Deus em Efésios, nós não lutamos contra carne nem sangue, ele vai ser atacado por forças malignas das trevas, para que você abandone sua fé, abandone o que você crê, abandone o propósito de vida que Deus tem para você e o propósito que há nesta enfermidade para você vencê-la. Então, a dor física, eu costumo dizer que é 8, né? Mas ainda assim, a dor emocional consegue ser uma dor muito maior que a dor física. Mas aí nós entramos na parte espiritual. Nós entramos na parte aonde a gente tem que trabalhar as nossas emoções em Deus, aonde a gente tem que trabalhar as nossas emoções buscando resposta, saída, cuidado e, acima de tudo, para viver 5 anos com câncer, vivendo milagre e experiências íntimas e profundas com o amor de Deus. Meu irmão, nesses quase 5 anos que Deus te tem sustentado, te pergunto, houve alguma experiência sobrenatural que tu tenhas presenciado da mão poderosa de Deus sobre a tua vida? Algum evento, uma situação, uma experiência da parte de Deus onde você disse, opa, aqui tem mão poderosa da parte de Deus. Realmente Ele está comigo e me tem sustentado. Existe algum relato que tu possa nos passar? Com certeza, este deserto que eu estou passando vai fazer 5 anos, lembrando o deserto bíblico, né, que teve tantos milagres e tantas manifestações de Deus para o povo vencer, a mesma maneira tem acontecido comigo, a manifestação de Deus. Eu lembro minha primeira sessão de quimioterapia. A primeira sessão de quimioterapia é aterrorizante, porque você nunca fez, não sabe como vai ser, seu corpo não está preparado e botaram aqui eu tenho um catéter, né? Não sei se dá para ver bem aqui, bem grande, ó. A conexão desse catéter e eu fiquei com aquela químio no corpo e cheguei em casa e tinha em torno de 300 câimbras por algum tempo, 5, 10 minutos. E não é fácil, são câimbras em todo o corpo. Eu brincava, né? Parecia que eu ia morfar em casa de tanta câimbra, tanta dor, e eu esticado naquele sofá desesperado. E eu achando que ia ser mais fácil, com um vômito e tudo muito aterrorizante, assim. Mas eu nunca murmurei. Isso é importante eu falar aqui, sempre em silêncio para não pecar quando eu tivesse a dor maior ou algo assim. Mas nesse dia eu fui para o Senhor e disse, Senhor, se Tu queres que eu continue Te servindo,
trabalhando, testemunhando da tua mão, do teu amor, deste milagre que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu preciso que o Senhor esteja comigo e eu lhe peço, a sua palavra diz, que se o Senhor dará ordem aos seus anjos. Então, os anjos cumprem a ordem de Deus. Que o Senhor coloque um anjo do meu lado para que eu possa vencer, para que eu possa suportar e não seja tão pesado assim. E dormi aquela noite. Às 4 da manhã aproximadamente, eu tive uma sensação de que tinha alguém dentro do meu quarto. Quando eu descobri o câncer, eu comecei a ter muito ataque das trevas na minha mente. Satanás começou a lançar culpa. Satanás começou a lançar medo. O inimigo começou a lançar desistência. Ele lançava pensamentos suicidas ainda. Então era uma batalha na minha mente. Eu sou casada, minha esposa é jovem. Ele fazia imaginar que eu morreria, minha esposa teria outros homens. Tudo coisa humana. Então isso doía por dentro, mas isso me dava um sentimento de, quem sabe, querer desistir. Começou a ter esse ataque mental. E pessoas fazem brincadeiras engraçadas também, né? Brincadeiras sem graça sobre isso. O Ricardão vai pegar a sua esposa e tu morrer. Brincaram comigo que se você morrer, mas quem disse que eu quero morrer? Eu não quero morrer, né? Você vai perder a esposa pro Ricardão. Isso uma coisa que me machucou muito. Essa era a minha dor, a minha luta, né? Muito difícil nós não termos filho. Satanás lançava, e o teu filho agora, né? Apesar de termos a nossa filha do coração, a qual eu tenho como filha, nós criamos. Isso tudo era muito doloroso, muito triste para mim, né? Muito triste para a família. E eu estava naquela noite orando a Deus, pedindo para que saísse esse sentimento de mim. E dormi. E quando eu acordei aquela noite, eu vi no meu quarto uma asa imensa de um anjo. Eu vi nitidamente, eu vi as plumas do anjo, da asa. Eu vi aquela asa imensa, eu não sei explicar para você. Mas eu senti uma sensação boa. Mas eu sabia que tinha ali na saída do meu quarto um anjo com a asa imensa, maior que a porta e a parede, que tem 2,40 metros, 2,50 metros. E aquilo, eu me acordei a minha esposa e disse: olha, eu vi a asa de um anjo dentro do quarto. E eu acho que eu estou ficando doido. E ela conversou comigo, nós oramos. No outro dia eu fui ministrar numa igreja, né? Prego bastante em alguns lugares. Eu estava pregando naquela igreja e não contei para ninguém desse sonho, em nenhum lugar público. Quando uma pessoa, líder da intercessão da igreja, chegou chorando. Eu disse: o que houve? Eu disse: pastor, ela falou para mim, eu vi um anjo te carregando no colo, eu acho. Eu não entendi muito bem, porque eu não tenho a revelação. Mas eu vi o anjo contigo. Eu disse: como era este anjo? Ela falou para mim: a asa era imensa. E eu comecei a chorar, né? Ela não entendeu o porquê, daí depois eu contei para ela o porquê, né? E depois eu fui para casa, tal. Daqui a pouco ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo que Deus disse para ela, e ela entendeu tudo, que aquele anjo que estava na igreja comigo, aparecia as asas
estava me carregando no colo. Aquilo me marcou de uma maneira muito profunda. Eu tive uma outra experiência também, esta experiência do duodeno, em que eu ia fechar o duodeno e eu não ia mais poder comer alimentos. Ia pôr uma bolsa no lateral, né, no intestino aqui, né, se chama geostomia, eu acho. E essa bolsa ali ia o que passasse e eu ia deixar de me alimentar para os restos dos dias da minha vida, ou os poucos dias. E eu fui para o hospital, internei na emergência do hospital porque não tinha leito no momento, no Rio Grande do Sul. E os médicos disseram que não tinha mais jeito, era 1% de chance para este duodeno aceitar a prótese e eu poder voltar a me alimentar. Um grupo de irmãos liderados pelo Edu Cortez, da Igreja Batista Alagoinha, e a Rejane, da Igreja do Mover, se reuniram no saguão do hospital onde eu ia fazer a cirurgia. Naquele dia oraram e intercederam pela minha vida. Eu fiz a cirurgia, eu lembro da minha esposa chorando do meu lado, de alegria. E ela disse para mim, deu certo. Eu disse, o que deu certo? Porque eu ainda estava anestesiado. Ela disse, deu certo a anestesia, você vai poder continuar comendo. 1% se realizou na tua vida. Temos experiências também na parte financeira. Em 2017, né? Nós tínhamos o sonho do apartamento e eu sonhei com a pessoa me vendendo o apartamento, o nosso sonho, mas eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu sonhei com uma pessoa vendendo. Eu fui até a pessoa, que é um grande amigo meu, corretor, o Cássio, e cheguei lá e disse, cara, por favor, vê meu cadastro para a gente tentar comprar um AP. E ele disse, Eleonor, teu salário não tem salário porque você vive de oferta, você vive sendo ofertado, então não é salário, né? A tua profissão não tem registro, pastor, é algo que não tem isso, né? Eleonor, então, mas eu vou registrar com o salário que tu tem aqui, que é bem baixo, que é R$1.100, para nós vermos o que vai acontecer. E eu disse para eles, faz a tua parte, porque Deus vai fazer a dele. Isso na terça, gente, com câncer mesmo, com quimioterapia, eu estava visitando o hospital de clínicas, a parte das crianças com câncer oncológicas, e entrei lá e saí da visita e estava com uma irmã chamada Irmã Rejane e recebi uma mensagem, você não vai acreditar. E depois outra mensagem, financiar o apartamento para você sem nenhum real de entrada, uma prestação muito baixa, você vai poder pagar e você precisa comparecer na Caixa para assinar a documentação. E eu não tinha até então aonde residia, morar, não era meu, na realidade eu moro, é da família. Foi um momento de muita alegria nossa, esse foi o momento. Depois nós viajamos muito para pregar, para palestrar, para trabalhar na igreja. Nosso carro estava meio velhinho, decidimos trocar por um novo. Sou deficiente visual, queridos. Para quem não sabe, eu não enxergo da córnea direita, esquerda 40% e uso aparelho auditivo. Então eu posso comprar carro com dedução de IPI. E a gente foi comprar o carro, eu vi o carro na loja, gostei, disse para a Cibele, lá, o sonho dela, aquele carro. Eu disse, nós vamos vender o que nós temos e vamos comprar este carro. Só falta 30 mil para a gente conseguir comprar, mas nós vamos. E ela disse, isso é impossível. E não há nada impossível para Deus.
Deus também cuida das nossas finanças quando somos fiéis a Ele, com o nosso dinheiro também, porque de nós não somos escravos do dinheiro, bem pelo contrário, Ele que trabalha para nós. E aí, eu não contei para ninguém isso, cabe a mim, que eu ia deixar esse desejo de comprar o carro novo, e aí eu não pagava no carro, não pagava IPVA, não pagava algumas coisas que no futuro seria bom para trabalhar em missões. E neste tempo as pessoas começaram a ir na minha casa, amigos, outras pessoas de outro estado. Entrou um dinheiro na minha conta, eu liguei para a pastora, disse: pastora, você depositou um dinheiro na minha conta? Ela disse: sim, depositei. Eu disse: por quê? Porque Deus mandou. Eu disse: obrigada. E aí outra pessoa depositou o dinheiro. Eu disse: você depositou o dinheiro na minha conta? Por quê? Porque Deus mandou. E por último, uma pessoa foi até minha casa, conversou comigo e disse que tinha um dinheiro guardado, né? E Deus tinha mandado ela me levar esse dinheiro até a minha casa. E isso aconteceu por 7 dias, de valores altos. E no final desses 7 dias, logo na outra semana, nós compramos o carro à vista, né? E ninguém sabia que nós queríamos comprar o carro. Isso foi algo também que eu considero sobrenatural. Agora, para encerrar, eu estava com meus aparelhos auditivos totalmente destruídos, não tinha condições financeiras de comprar, porque é em torno de 12 mil reais. Eu sonhei que estava com os aparelhos e disse para minha esposa: eu tive um sonho, eu estou de aparelho auditivo. Será que vai acontecer algo? Será que Deus vai me dar esses aparelhos? Não comentei com mais ninguém, somente com ela. Uma irmã chamada Rejane, eu tenho essa liberdade para falar, me procurou e disse: Eleonora, eu estou tentando vender um terreno faz muitos anos, nos últimos 7 meses nesta crise. Se eu vender esse terreno, eu vou te dar o aparelho para ti como gratidão a Deus. Eu disse: amém, irmã, eu aceito, só que é caro, né? São 12 mil reais. E lembrei do sonho e contei para ela o sonho, porque ela não sabia. Em 3 dias ela vendeu o terreno e ela me deu o aparelho auditivo. Ela me entregou o aparelho auditivo. Eu estou usando ele hoje. Muitas vezes, queridos, eu estava com muita dor, abaixo de morfina na cama, sedado, bem dizer, de morfina, mas assim mesmo com dor, eu me deito na cama e começo a cantar uma canção para Jesus. E muitas vezes a dor vai passando, vai aliviando, e eu sinto o Espírito falar comigo, o Espírito Santo, e eu vou melhorando. Teve um dia que acordei no meu coração assim, né? Nessa luta espiritual que eu estou falando para vocês, que a gente passa, que ele acusa, né? Eu disse: devo ser uma pessoa desgraçada e devo nem ter lápide no meu túmulo, de tão desgraçada, porque uma pessoa ter tantas doenças assim é porque ela é uma pessoa sem graça. E eu me deitei na cama e eu escutei Deus falar comigo. Eu escutei audível o Senhor, o Espírito de Deus falar comigo: minha graça te basta. Aquilo me marcou muito. Depois ele disse que está em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dei graças. Eu gravei isso. Eu escutei como um rádio na minha orelha, em alto volume e bom tom: em tudo dei graças. E eu agradeci a Deus por isso. Agradeci a Deus por este cuidado. Teve também, para encerrar,
Eu preguei numa igreja muito conhecida de Porto Alegre, chamada Brasa. Eu tinha feito quimioterapia na sexta. Sábado eu dei treinamento com a equipe, deu treinamento e fui convidado para pregar no lugar de um pastor que não pôde. E eu estava pregando naquela igreja, bem debilitado por causa da quimioterapia e as luzes quentes, transmissão pela câmera e pelo mundo todo, e televisão, tal, né? E eu escutava no final da ministração, enquanto eu pregava, depois de 1h30 ministrando, com quimioterapia, um leão rugindo sobre aquelas pessoas e sobre a minha vida. Então, esses sinais que Deus demonstra na luta contra o câncer, esses sinais da revelação espiritual, esses sinais do poder dele, do amor dele, né, essa epifania dele, que demonstra esse mostrar-se, revelar dele para mim, é algo que eu creio que me dá mais força para lutar e gera mais fé quando a fé ela está se esvaindo, porque só tem quem pouca fé, quem já teve muita fé. Então, quando ela está se esvaindo, Deus de uma maneira sobrenatural se manifesta. Ele manifesta do seu amor e da sua graça. Então, nesses 5 anos, eu consigo dizer para vocês com uma certeza absoluta que tem muita questões sobrenaturais e inexplicáveis que já aconteceram. Outras que vão acontecer. E eu dou graças a Deus por isso. Como estar aqui hoje. Ontem eu estava no hospital, né, internado até as 2 da madrugada. E hoje eu estou aqui. Porque Deus agiu, porque Deus se manifestou através da vida dos médicos e tem se manifestado. E para encerrar uma questão sobrenatural, eu estava em químio paliativa, químio para me manter vivo, certo? Para diminuir o tempo de progressão da doença e aumentar o tempo de vida, certo? E eu faço o exame, chego em casa, não tenho nenhuma expectativa neste exame, a gente abre o exame, eu e a minha esposa, o tumor de uma maneira milagrosa, de 5 centímetros, câncer de pâncreas, o general dos cânceres, diminuiu para 3,9 centímetros com a quimioterapia e, claro, totalmente com a mão de Deus. E num momento bem difícil num momento onde eu já estava muito cansado, meu corpo físico muito cansado, meu espírito abatido, Deus mostrou mais uma vez que eu devo continuar, que eu devo prosseguir, que Ele está cuidando de todas as coisas. Para viver um câncer, você que está ouvindo este vídeo e vendo, saiba que sem Deus não tem como. Sem Deus e sem fé é impossível. E Ele vai se manifestar de uma maneira ou de outra para declarar o seu amor de Pai sobre mim e sobre você. Porque Ele é lindo. Meu irmão, é verdade que os médicos disseram que se você pegasse Covid, você não sobreviveria? Considerando toda a tua condição de saúde em razão do câncer de pâncreas? Outra questão, tu pegou Covid-19? Te pergunto isso, irmão, apenas para te dar a oportunidade de testemunhar acerca daquilo que Deus tem feito pela tua pessoa. Afinal, eu estou próximo de você e sei que você não apenas pegou o Covid, mas também superou ele para a honra e glória do nosso Deus. Mas te pergunto, o que se pode depender de tudo isso, Noé? Inúmeros diagnósticos de morte, terror e a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Interessante, é verdade o que tu falaste, eu tenho inúmeros diagnósticos de morte,
E um deles foi até interessante falar para vocês assim. Eu cheguei no médico e o médico falou que eu vivia sobre um facão sobre a minha cabeça. E a qualquer momento esse facão cairia e cortaria a minha cabeça. Eu disse para ele: doutor, eu vivo com a graça, ele sabe que eu sou pastor, sobre a minha cabeça, não um facão. Mas realmente o câncer já é um diagnóstico pesadíssimo de morte. Daí você vai para alguns procedimentos de câncer que são diagnósticos pesadíssimos de morte. E aí você entra numa pandemia onde todo mundo desconhece, é o desconhecido, né? A gente está passando por este momento com câncer e dizem assim: olha, porque você faz quimioterapia, você tem a imunidade baixa, e é verdade, a imunidade é muito baixa. Você pegar Covid, você está morto. Aí eu disse: doutor, mas já era para eu ter morrido há 4, 5 anos atrás, agora eu vou morrer de novo. Eu brinquei e disse: não, mas não, você está falando sério, você está morto. Eu fui para casa e eu tomei uma decisão minha, partiu de mim, conhecedor da onde eu sirvo voluntariamente, né, onde eu sirvo o Senhor, também na igreja. Eu tenho certeza que eu poderia me afastar com o câncer, pedir licença, mas eu tenho aquilo no meu coração, que quem guarda a vida perde, diz a palavra, e quem perder ganha. Então eu, como pastor ou como homem de Deus que serve a Deus, não poderia me esconder neste momento. Eu deveria cuidar de todos os procedimentos da saúde, procedimentos técnicos, e continuar trabalhando. Esse era meu ponto principal. Sabedor de que se eu pegasse Covid eu estaria morto, segundo os médicos. Para mim não. Deus me livraria do Covid e também da morte. Até novembro do ano passado, quando eu senti uma fraqueza muito forte nos ossos, muito forte. Na outra semana eu estava para recomeçar a quimioterapia, e aí volta uma experiência sobrenatural. Deus disse para mim: não, tu não vai fazer químio. Eu falei para minha médica, disse: doutor, eu não vou fazer químio, eu estou com uma dor nos ossos muito forte, uma dor no corpo, eu não tinha tosse, não tinha nada, né? E eu não quero fazer. E ela disse: não, tu vai fazer. E eu disse: não, não vou fazer. Ela entrou com a psicóloga e tal, para entender o porquê de eu não querer fazer. Na terça-feira eu descobri que eu estava com Covid, eu e a minha esposa, né? Entrei num processo de emagrecimento, tem alguns vídeos até na internet. Eu cheguei a 60 quilos, né? Perdi muito peso. Então era para vir a morte, porque eu tenho câncer com Covid, imunidade baixa. Foi terrível, né? A gente passou por um processo doloroso de tratamento, onde eu tive que alimentação, perdi por um tempo, paladar, cheiro, aquela coisa toda. A quimio foi cancelada, eu não pude voltar à quimioterapia, tive problema por causa disso, né? Então houve várias situações causadas pelo Covid. Passou 2 semanas depois, 3 da cura do Covid, eu senti muita sede, fui no médico e aí eu fui diagnosticado com diabetes. Eu não tinha ainda diabetes, era a única parte do pâncreas ainda que funcionava. E eu não tinha, estava bem, sempre fui bem com a glicose. E eu descobri a diabetes e foi muito doloroso para mim. Porque eu lutei sempre, porque minha família tem pessoas com diabetes. Eu não queria ter isso, eu orava para mim não ter, né? Para mim era uma herança maldita, eu não queria ter isso na minha vida, ter que levantar, ter que fazer medicação, ter que ter isso, todo comprometimento, eu já tinha tantos problemas. Eu fiquei com diabetes profundas e tive que o uso foi difícil de controlar, fazer injeção, e hoje faço dose pela manhã para controlar e não posso comer açúcar. Não deveria comer nada doce. Veja bem, então não posso comer salgado, que é perdão.
frutas, legumes e verduras, proibido por causa da fibra, por causa da prótese do renal e pode bloquear. E agora eu não posso comer açúcar, né? E farinha também não. Então a minha alimentação se reduziu ao quê? Né? Isso é muito triste, eu sinto muita saudade, fome, vontade de comer algumas coisas que eu não posso comer hoje, né? Mas faz parte. Dentro disso eu comecei o tratamento da diabetes, né? E o tratamento foi bem doloroso porque eu tive várias hipoglicemias, porque eu perdi altos e baixos e várias vezes quase eu entrei em coma, umas, duas vezes quase entrei em coma, outra vez subiu demais, essa coisa toda. Mas eu notei uma coisa diferente também na minha vida. Eu notei, eu era magro, magrinho, que a minha barriga estava crescendo de uma maneira estranha. E quando a gente notou e observou, eu estava com uma barriga d'água, né? Foi potencializada pelo Covid, então minha barriga cria água em uma semana e meia, de 9 litros, pressiona os órgãos. Quando começa a pressionar os órgãos, eu tenho que ir até o hospital e tirar com uma agulha de 15 centímetros, que é fincada do lado direito da barriga, tirada outra agulha e enchido os vidros e depois reposto a proteína. Então fiquei também com esta sequela após o Covid, da barriga d'água, a famosa CIT, o nome da doença, e a diabetes somado com tudo que eu já contei para vocês. Mas é um milagre único, assim, eu ter sobrevivido a este câncer através do Covid. Os médicos ficaram abismados do meu organismo ter resistido ao Covid. Os médicos não conseguem entender, devido à minha baixa imunidade, baixo peso, devido à minha anemia, que hoje eu me encontro por causa do tratamento, meu organismo manter-se vivo, eu manter-se bem, né? Tirando as sequelas, é claro que eu contei aqui, isso é visto como um milagre, né, para a medicina. Mas foi mais um, porque você viver a pandemia hoje com câncer, e quem me assiste tem câncer, sabe do que eu estou falando, é terrível, porque você já tem um diagnóstico de morte, né? E agora você recebe um segundo diagnóstico provável de morte. Se você pegar, nós estamos vendo os hospitais lotados, as UTIs lotadas de pessoas entubadas. Mas eu, da mesma maneira, decidi continuar trabalhando, continuar servindo. Não me afastei do que faço hoje, porque eu creio que Deus esteja guardando, esteja no controle de Deus, e Ele vai operar o milagre dele sobre a minha vida. E é o que eu faço que está me fortalecendo, né? Ser útil às pessoas, mas foi um momento muito difícil, tem sido agora nas sequelas, né? A gente está até encontrar a cura para que pare esse crescimento contínuo da barriga d'água. Mas foi um momento difícil, foi um momento de experimentar o milagre, um momento doloroso porque eu não sabia que era Covid, passei por todos os familiares, mas um momento onde Deus disse não para mim. Eu sempre dizia assim para as quimioterapias, eu ouvia a voz de Deus. E a minha médica fala para mim, na terça-feira, quando eu descobri que eu estava com Covid, eu tivesse feito a quimioterapia como ela planejou, a doutora, eu teria morrido. Mas porque Deus, uma voz do interior, chamada Espírito Santo, falou para mim, disse, não, você não vai fazer. Eu disse, não, eu não vou fazer. Muita gente que eu amo ficou até contra mim, achando que eu não queria fazer, no sentido de me destruir, no sentido de estar com medo, em outros sentidos, não, é porque eu não queria fazer, porque Deus estava falando para eu não fazer. E lá ali estava o Covid. Se eu tivesse feito com o Covid, nesse momento eu não estaria falando com vocês. A gente se torna e somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes do seu amor e do seu cuidado.
Você que está lutando com câncer, nessa pandemia, pode não trabalhar, bom, né? Tudo bem, mas você que tem ainda a sua função, siga os protocolos de saúde, os protocolos, e também siga a palavra de Deus, renda-se a Jesus, deixe Jesus cuidar disso, coloque Jesus à frente, porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa maior imunidade. Ele é a imunidade invencível. E hoje eu estou imune ao vírus porque eu tenho Jesus sobre a minha vida. Tenho meus momentos de cuidado, tenho as precauções devidas pela sociedade e como ser que faz parte de uma sociedade, mas confiando também nessa imunidade, nesse carinho, neste amor e nesse cuidado chamado Jesus Cristo. Meu irmão, eu gostaria encarecidamente de agradecer mais uma vez a sua presença aqui comigo. E para encerrar, Noé, gostaria muito que você nos deixasse uma rápida mensagem de esperança em Cristo para aquelas pessoas que, a exemplo do irmão, estão passando por dias muito difíceis em suas vidas, onde por vezes diagnósticos humanos não são os melhores nem os mais favoráveis. Que Deus possa mais uma vez te usar nesse momento, Noé, ao nos deixar agora essa mensagem de esperança ao povo de Deus. E com isso encerramos o nosso vídeo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que fazem parte da minha vida. A minha esposa, né, que está sempre ao meu lado, em todo o tempo, me apoiando. Ao grupo de médicos, né, que tem todo esse cuidado no tratamento. A Igreja do Mover tem, né, estado ao meu lado este tempo todo, com todo o apoio que eu preciso e com toda a necessidade. Há um grupo de amigos que também me apoia com um convênio. Eu queria deixar minha palavra de gratidão, né? Me ajudam a pagar o convênio com a qual eu tenho hoje, que é bem importante para o meu tratamento. São pessoas que fazem toda a diferença, que Deus levantou para fazer a diferença, assim também como a Rejane, que me doou o aparelho auditivo de 12 mil reais. Eu posso usar hoje esse aparelho, agradeço a Deus por isso. E muito a vida do Gustavo Coimbra, a qual nós somos amigos, irmãos em Cristo. E ele tem mediado por mim em oração, como amigo, tem me ajudado muito nesse processo da enfermidade, da busca pela cura, com palavras, com amor, com cuidado. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu queria deixar uma palavra para você. A palavra de Deus fala, né, que nós passamos por tribulações e nós devemos nos alegrar na tribulação. E eu me pergunto, somos masoquistas? Nos alegrarmos no dia mal? Né, eu preguei sobre isso. Daí diz assim, que a tribulação ela produz a experiência vai produzir o caráter aprovado, e o caráter aprovado produz uma esperança, que é uma esperança que não se confunde. Por que o Noé está passando por esta luta? Eu tenho falado desde o início da entrevista sobre propósito. Há um propósito. Primeiramente, para que eu amadureça como cristão, mas das formas de amadurecermos é através do sofrimento. A palavra que eu acabei de ler. Vamos lá, produz o que? A perseverança, que é aquela pessoa que está sempre, né? Ela então, não tem altos e baixos da fé, mas ela produz uma dinâmica de fé. Depois o caráter aprovado, ela tem um testemunho para todos verem o que Deus está fazendo. E uma experiência. E é uma experiência profunda também com Deus, que vai gerar essa palavra no nosso coração, vai gerar vida no nosso coração, e a gente busca essa esperança que não se confunde. Esperança é essa que não se confunde. É esperança em Deus. Nossa esperança em Deus, ela é verdadeira. Hoje, o Noé
se vem a acontecer algo, ele está no Senhor. Então você que está passando por luta, você que passa por dificuldade, cristão e não cristão, busque a face de Deus. Busque não entender o porquê, mas busque entender o Deus que você tem para adorar, para amar e para cuidar de você. Entenda que essa tribulação, esse dia mau, vai produzir em você uma experiência de intimidade com Ele. Um momento onde você vai poder ser íntimo dEle, onde você vai poder falar para o seu Pai, Deus, o que você tem passado, o que você tem sofrido, e através dEle você vai não obter respostas, mas saídas. Não obter o que você quer, o que você deseja, mas o que Ele deseja. Então, essa esperança não vai se confundir. A nossa esperança é a eternidade. Por isso que a tribulação, que é o dia mau, produz essa perseverança, que produz o caráter aprovado, que produz a esperança. A esperança, qual esperança? Que o Espírito Santo derramou em nossos corações. A esperança do Calvário, da obra da cruz. A esperança de que eu e você, importa o que vai acontecer, nós estaremos com o Pai na eternidade. E esta dor momentânea, esta tribulação momentânea, venha servir não para sermos carrancudos, briguentos, mentirosos, medrosos, não. Não, longe disso. Você até pode sim às vezes estar triste, longe disso. Você às vezes pode estar ali quietinho, mas ao mesmo tempo você vai se lembrar desse Deus que já está agindo na sua vida. E esse momento de luta produza a glória de Deus. Esse momento de luta produza o testemunho do amor de Deus, como tem produzido em mim. Esse testemunho produza vida nas pessoas, que as pessoas que têm câncer possam entender que há uma saída, que as pessoas que têm câncer possam entender que há um lugar, que as pessoas que encontram o Covid, bate de frente com o Covid, possam entender que tem saída sim. E esta saída é o Senhor Jesus Cristo. Esta saída é o amor de Deus, é o cuidado de Deus, é a esperança que não se confunde, é a promessa que Ele tem sobre a minha e sobre a sua vida, que Ele derramaria em nossos corações o Espírito Santo. Se você ler Romanos 5, você vai encontrar lá. E esse Espírito Santo vai gerar em nós essa força de vencermos os dias difíceis. Esta força de vencermos os dias que se virão e virão, porque a Bíblia fala que teremos dias maus, mas esses dias maus em Cristo produz a glória dele, a luz dele. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, eu vejo Deus na vida deste homem. Eu vejo Deus na vida desta mulher. Eu vejo o Senhor. Não vão olhar para você e ver uma pessoa, como eu acabei aqui de dizer aqui, mal-humorada, carrancuda, magoada, estremecida, enlouquecida, sem saída, com medo de que não tem amanhã. Não, nós temos um amanhã e o nosso amanhã é com Cristo. Esta é a esperança que você tem que ter. Esta é a esperança que nós temos que carregar no nosso coração. A batalha do Noi, Klaus, continua. Eu ainda não fui curado, mas serei em nome de Jesus. Mas eu creio, queridos, que esta batalha que continua, nesta guerra impelida no céu, porque nós, mais uma vez eu repito aqui, não lutamos contra carne nem sangue. Esta guerra, o Senhor está à frente, lutando com seus anjos, me guardando, me protegendo. E queridos, se amanhã Ele assim decidir que eu vá para a eternidade com Ele,
Eu vivi. Como uma pastora brinca comigo, Noi, tu é imorrível. É verdade, nós somos imorríveis em Cristo. É uma brincadeira, esta palavra nem existe no dicionário, quem sabe? Mas somos, porque se hoje eu morrer, amanhã eu estarei vivo, neste momento eu estarei vivo com o Senhor. Então, é uma esperança de amor. Pegue o problema que você está vivendo e tal, neste momento ouvindo o problema, a situação, a dificuldade, a luta, a batalha, a guerra, não sei. Pegue ele, entregue a Jesus e comece a glorificar a Deus. Comece a dar graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Glorificar e dizer, Deus, obrigado, Deus. Tu é Deus bom e cuida de mim neste problema. E o Noi teve o câncer, e o Noi deu graças a Deus. E o Noi teve o Covid, e o Noi deu graças. O Noi teve várias cirurgias, e o Noi deu graças. Ontem eu saí do hospital, em tudo dai graças, diz a palavra. Por quê? Porque Deus está cuidando. Você vai aprender que o seu sofrimento em Deus é para produzir a glória dele, para as pessoas enxergarem o amor dele, a verdade que liberta, para trazer vida para aqueles que estão doentes do Espírito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir que você feche os teus olhos agora, nesse exato momento, que nós possamos orar e se render à mão preciosa do Espírito Santo, ao poder de Deus neste momento, e entendermos este amor, compreendermos este amor, que é maior do que imaginamos. É um amor que entregou o seu Filho, seu único Filho, para que todos tivessem vida e vida em abundância. É como se um morresse por todos, por milhares, e morreu. Um justo morreu por pecadores, por homens e mulheres imperfeitos. Ele foi a obra da cruz por amor, para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna. Feche os olhos, por favor. Querido amado Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, cada vida está ouvindo e vendo esta entrevista, Jesus. O Senhor possa, Deus, dar ânimo, dar força, e que cada palavra possa se tornar uma palavra espiritual. Que cada palavra possa se tornar uma palavra que fale ao seu espírito. E essa pessoa venha a ser tocada e, acima de tudo, transformada pela sua presença. Transformada, Pai, pelo teu amor. E que saia diferente, Pai, dessa entrevista. Entendendo o sofrimento de uma outra forma e de uma outra maneira, e que possa compreender e se entender como filho, como teu filho amado, e tu como Pai, Deus Pai. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Jesus, porque nós temos esta oportunidade de falarmos do teu amor e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Guarda cada família que está vendo em cada lar. Abençoa cada um, que cada um possa receber do Espírito Santo direção, sabedoria e força para vencer o dia mau, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito poder estar aqui. Foi muito bom poder compartilhar um pouco dessa história de Deus, do que Deus poderoso está fazendo, do que só Ele pode e mais ninguém.